Já de volta por aqui, hoje eu recebo aqui em nossos estúdios mais uma vez para os comentários e a opinião que o pessoal espera toda terça, toda quinta e com a reprise na quarta e na sexta do quadro Ponto de Vista com o jornalista Bruno Freitas. O pessoal sempre me para na rua, viu, Bruno? Fala assim, que dia mesmo que é o Bruno? Eu gosto da tranquilidade, mas das palavras certeiras do jornalista Bruno Freitas. É toda quinta, toda terça, com reprise na quarta e na sexta. Bruno, seja bem-vindo. Para a gente começar o quadro de hoje, influenciadores são orientados para publicidade responsável e legal de apostas. O que seria isso? As chamadas bets se tornaram uma febre em todo o Brasil. E junto dela vem toda a publicidade gerada em todos os jogos. A Associação Nacional dos Jogos e Loterias, a ANJL, preparou um curso para conscientizar esses influenciadores sobre como fazer uma publicidade responsável e até legal. Vamos passar ponto a ponto aqui na tela? Tem um dado interessante aqui que a ANJL traz, que até janeiro de 2025, Fábio, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda solicitou o bloqueio de mais de 11 mil empresas irregulares de apostas. A gente que trabalha com comunicação, a gente recebe proposta o tempo todo dessas empresas irregulares para fazer divulgação, principalmente no Instagram, que é hoje a maior plataforma de vendas online. Mas ainda nos sites também, né, Bruno? Tem muitas propostas que vêm para ser vinculadas nos nossos sites. Mas nos portais já são propostas mais profissionais, de empresas, inclusive agências de Portugal, que trabalham com compliance, que toda uma política de jogo responsável. Vamos voltar aqui para a tela sobre o que diz o presidente dessa associação. O Plínio Lemos Jorge, ele alerta que muitos influencers acabam divulgando, promovendo casas de apostas clandestinas sem fazer a devida checagem, sem saber de onde é aquela empresa, quem está por trás daquela empresa. E com isso perde não só o influenciador, que pode ser responsabilizado, processado, incluindo numa ação criminal, como também o apostador, que corre o risco de não receber o valor ganho, e o próprio mercado regulatório, que é representado pela associação, que segue a legislação e que sempre discute esses temas junto ao governo. O que essa associação defende aqui por último? Que nesse curso online, os influencers têm acesso a princípios de publicidade ética, responsabilidade social, proteção de populações vulneráveis, aquele pessoal que vive de Bolsa Família, auxílios emergenciais, ficam usando dinheiro desses auxílios do governo Lula para jogar, né? E também conforme os requisitos regulatórios. Então, vamos fazer agora a análise aqui disso aqui. Além da febre que se tornou, as bets também se tornaram uma questão, um problema social no Brasil. Com muita gente que não tem dinheiro ou que usa indevidamente o seu dinheiro, se endividando, viciando. E nesse contexto que a gente vive hoje no Brasil, de tudo virado cabeça para baixo, golpe o tempo todo, nas bets também tem golpe. Desses sites, jogos do Tigrinho, que ninguém sabe de onde vem, onde está hospedado, para onde vai o dinheiro. No primeiro momento, ele pode te incentivar, te fisgar, te dando um prêmio de 50, 100 reais. Aí você vai lá, joga 200, perde 200. Depois joga mais 300, perde mais 300. Quando chega lá na frente, já tem vários casos na mídia. A pessoa perdeu milhares de reais. Então, o uso irresponsável, o vício, se tornou um problema de saúde pública no Brasil.
E quem promove isso de forma irresponsável e criminosa, responde por isso. E está aqui essa associação defendendo as empresas devidamente registradas e deixando claro, nós não podemos pagar o preço de quem age na margem do crime, da criminalidade. Ou seja, esse assunto, essa febre nacional que está movimentando milhares de reais no Brasil e virou até um problema de saúde pública, já tem aqui o seu ente representativo e você pode ter certeza que eles estão colados lá acompanhando a política em Brasília. E agora vamos para um assunto local. Os motociclistas questionam apreensões de motocicletas, claro, no final de semana, e a PM detalha as ações. Sempre esse assunto volta à tona, hein, Bruno? O Fábio, todo fim de semana que a gente divulga apreensão de moto, vem um monte de motoqueiro dizendo que foi injustiçado, que teve a sua moto apreendida de forma indevida, que a PM passou do limite. E nesse fim de semana, a Polícia Militar divulgou, mais uma vez, que teve fiscalização, visando, inclusive, o combate ao grau. Nós questionamos a PM quais foram as razões dessa apreensão. Que a gente colocar lá só como grau, o pessoal questiona, mas espera aí, minha moto foi apreendida e eu não pratico grau? Então, vamos repassar aí também na tela as razões das apreensões. O que alega a Polícia Militar? Que nesse domingo, dia 9, foram apreendidas 5 motocicletas e dentre as irregularidades estavam dirigir sem CNH, característica alterada sem autorização do órgão competente, placa ilegível, motocicleta sem placa. Então está explicado o porquê dessas remoções. A Polícia Militar, ela não vai sossegar enquanto acabar, eliminar essa prática de grau em via pública. Você quer fazer grau, você quer empinar a moto, empina na sua casa. Faz o que você quiser. Agora, quando você faz isso na rua, colocando em risco as outras pessoas, a coisa já se torna tema de segurança pública. E, com essas operações recorrentes, qual é a mensagem que a PM dá? Que ela vai continuar fiscalizando, fazendo o trabalho dela, fazendo o papel dela, até não ter mais nenhuma pessoa praticando grau na rua aqui em Itaúna. Ontem eu estive lá em Nova Serrana, há alguns meses, houve um caso ali de uma pessoa que estava andando, descendo uma rua, em um bairro, lá o bairro Planalto, foi atropelada e acabou morrendo. Atropelada por um motociclista que empinava a moto. Ontem eu andando lá em Nova Serrana, dentro de um ônibus escolar atravessando a rua, veio um rapazinho na avenida, em vez de frear, continuou acelerando a moto e passou com a moto na frente do ônibus escolar, virou a rua e o que ele fez? Empinou a moto e foi embora, como se aquilo ali fosse a coisa mais bonita do mundo. Rapaz muito jovem, acredito que seja até inabilitado. Então, motociclista, motoqueiro, você que usa veículo de 2 rodas, se você não quer ser multado, se você não quer ter a sua moto apreendida, basta andar em situação regular. Quem anda certo não tem problema com a PM. Agora, se você acha que realmente há um abuso, que a PM está focada só em rebocar, muito simples, Corregedoria e Ministério Público. Mas aí você vai ter que provar a sua alegação. Tudo isso que a gente vê no trânsito aqui em Itaúna, o desrespeito às leis de trânsito, motociclista andando em cima da calçada, avançando o sinal, agora convergindo na frente dos carros, passam na guia da calçada para não parar na esquina, já entra de uma vez. Tudo isso está acontecendo porque durante mais de um ano aqui em Itaúna, nós não tivemos fiscalização de trânsito. E agora, junto com essa meta, com esse objetivo que a PM de Itaúna tem de acabar com o grau nas ruas, a PM voltou a fiscalizar. E voltou a fazer o trabalho dela. Então é natural
que esteja havendo essa onda de reclamações porque houve um relaxamento muito grande. Quem se sentia seguro para ir para a rua, inabilitado, agora está sentindo na pele. Portanto, para não ser surpreendido, tire a sua habilitação, procure andar com a sua moto em dia, que você não vai ter dor de cabeça. E ainda completo, Bruno, a população que está nos assistindo, que tem presenciado a prática do grau aqui em Itaúna, já várias denúncias foram feitas na Polícia Militar, mas para continuarem fazendo, se estão irregular, tem que parar de fazer. A gente recebe relatos aqui de avenida em um bairro aqui da cidade, onde de madrugada está sendo palco de grau. Teve um vereador que na campanha dele juntou um monte de adolescente, um monte de menor, dizendo que ia apoiar essa turma. Eu pergunto para esse vereador, o que o senhor está fazendo para resolver essa situação? O senhor está viabilizando um espaço privado para esses meninos fazerem o que eles chamam de esporte, ficar empinando moto? Para isso existe Mega Space, para isso existe autódromo. Se o vereador fez essa promessa em campanha, ele tem que cumprir. E, inclusive, auxiliar a Polícia Militar a tirar essas motos em situação irregular, em direção perigosa, em sistemático desrespeito às leis de trânsito, e que chegaram até a provocar a Polícia Militar nas ruas. Vamos ver se agora ele vai, no início de mandato, ele vai arregaçar as mangas e vai trabalhar em prol da promessa que ele fez. Porque político é assim, aparece na época da eleição, faz promessa. E depois? Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade em Notícia e até a próxima terça-feira. Comentários, dúvidas, a sua opinião, manda para a gente no WhatsApp. Nós vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco você vai conferir que o preço do pescado e também do bacalhau subiu devido à quaresma. Eu volto já.